Zap. Roda, Judazinho. Roda. Manda. Eu tenho uma dúvida que é tipo uma coisa assim, né? Uma coisa bem específica. Quando a gente usa o ensinamento que é para perdoar 70 vezes 7, e quando a gente usa o argumento que é considere como um gentil ou como um publicano. Porque tem muita gente, né, que abusa da nossa bondade, e a nossa bondade não pode se transformar no bondadismo, né? Porque eu não quero assim pensar, poxa, existiu uma pessoa que eu deixei para trás. Esse negócio de a gente sempre querer salvar as pessoas, mas existe um certo limite, velho. E infelizmente tem gente que a gente tem que largar de mão mesmo. Manter a oração, mas não ir lá na casa da pessoa, porque aí a gente vai estar alimentando o mundo errado dela, porque ela sabe eu sou ruim, mas mesmo assim as pessoas boas me perdoam e vêm pra cá, então eu vou continuar assim. E também porque quando a gente vai lá a gente se prejudica, né? Porque ouve coisa que não é pra gente ouvir, tipo aquela amizade que poderia ser infinitamente melhor, mas não tem interesse em ser melhor, só tem interesse em pedir coisa emprestado. Eu tô dando exemplo besta assim, entendeu? É ruim conviver com pessoas que não querem uma amizade de verdade, né? Querem uma amizade de aparência. Eu sei que eu praticamente estou me respondendo, mas dentro da minha consciência eu queria eu queria que você me falasse, Caio. Bom dia, Braulio, também. Eu queria que você me falasse, porque tipo assim, exemplo, a gente está lá no grande dia e aí eu vou olhar para a pessoa e eu vou pensar, poxa, será que eu poderia ter feito mais alguma coisa por ela? Olha só, meu filho, as coisas até estão entrando em você, mas ainda estão muito confusas. Porque você disse aí, por exemplo, ir na casa de uma pessoa má, aí sempre ela vai continuar má porque ela diz as pessoas boas me perdoam. Você está confundindo as coisas. Perdoar, eu tenho que perdoar todo mundo. Sabe, eu sou chamado a perdoar todo mundo. Tem ninguém que eu possa não perdoar. É isso que Jesus está me dizendo. E eu perdoo por causa de mim. Porque se eu não perdoo, eu fico escravo do ódio, da mágoa. Então, perdão não é um favor ao outro. Perdão é um favor que eu faço a mim. O outro está perdoado, mas se o outro é uma pessoa indigna de relacionamento, Jesus disse, se você chegar numa casa e não encontrar nenhum filho da paz naquela casa, siga adiante. Agora, todo mundo está perdoado, eu não estou botando ninguém em lugar nenhum, só não é um lugar para eu dormir. Não é um lugar para eu fazer ninho, não é um lugar para eu dizer aqui eu quero ficar. Não, eu escolho companhias da paz para andarem comigo. Todo mundo está perdoado. É o que eu digo todo dia, até para se divorciar, o cara foi traído. Caio, o que eu faço? Fui traído, não quero mais ficar com ela. Eu digo, perdoe-a e deixe-a ir embora. Perdão é condição sine qua non. Quem não perdoa não é perdoado. Você já deve saber disso. Agora, perdão é uma coisa. Amizades, preferências, convivências, escolhas são outra coisa. Amor a gente dá ao inimigo, a todo mundo. Amor ao inimigo é diferente do amor que a gente sente pela mulher da gente, pela filha da gente, por um amigo da gente. Mas é amor, porque amor não é uma emoção, é uma decisão e é um modo de tratar as coisas, de ver e de agir na direção do que é bom, justo e verdadeiro em relação ao próximo. Amor é fazer a ele que está numa situação difícil, se estiver, ou em qualquer que seja a situação, o mesmo que eu, naquela situação, gostaria que fizessem por mim. Se eu estivesse naquele estado. Então é assim que o amor trata o outro, o próximo, como a si mesmo. É até aí que a gente vai. O que passar disso começa a virar doença, bondadismo, messianismo redentor.
Todas essas coisas que eu denuncio todo dia aqui. Se você assiste mesmo o Papo de Graça, você vai ver que nessas conversas aqui são milhões de horas onde eu digo a mesma coisa, denuncio essas dependências, esses amores messiânicos, mulheres que só namoram com homens carentes, que precisam ser resgatados, salvos, homens que sofrem disso menos do que mulheres, mulheres é que tem mais sofrimento de redenção do companheiro do que o oposto, vão atrasando a vida, vão sempre apanhando e tentando redimir um outro, apanhando e tentando redimir um outro. São coisas que eu falo todo dia, lá no meu site. Se você for lá, filho, isso tudo vai ficar claro. Porque eu vi quando você mencionou a palavra bondadismo que você está até captando, mas está um pouco confuso. Um texto que você precisa ler, que foi republicado esses dias no meu Face, mas ele é do caiofabio.net. Vá lá e escreva a palavra gostar, a diferença entre gostar e amar. Você está todo embolado em relação a isso. E é um texto simples para você entender com facilidade. Gostar é aquilo que acontece porque acontece. Porque a gente se vinculou espontaneamente. É aquela coisa que acontece no mundo inteiro. Jesus disse até os gentios são assim. Agora, amar frequentemente o inimigo são decisões que a gente toma e que nem todo mundo entende, mas não tem nada a ver nem com romance, está aí o texto, e nem com sentimentos encantados pelo indivíduo. São decisões de fazer o bem. Leia aí, o site está entupido. Se lê o Novo Testamento de carreirinha, não consegue passar nem do Evangelho de Mateus sem entender isso claramente. Agora, a última pergunta que você fez foi sobre considere o publicano ou pecador, não é? Se tem esse lugar. Ora, quem ensinou isso? Faz a primeira essa pergunta, quem ensinou isso? Foi um fariseu que fez essa declaração? Não, essa declaração está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, ela foi feita por quem? Me responde essa pergunta. Por Jesus, não é? Como é que o Evangelho de Mateus diz que Jesus tratava os publicanos e os pecadores? Então, considerar publicano e pecador não é o que os fariseus faziam, considerando alguém publicano e pecador. Aí joga pedra na geni, aí marginaliza, aí fica pecador fóbico, publicano fóbico, fica com ódio do outro. Isso é um fariseu. Isso é interpretação de fariseu. Agora, quem me ensinou isso foi o mesmo que comia e bebia com pecadores. É o mesmo em quem, por exemplo, em Mateus 11, 12, ele é acusado de ser amigo de pecadores, de publicanos, de pecadores, de meretrizes. É o mesmo que no Evangelho de Mateus diz aos publicanos, diz aos fariseus e aos escribas: em verdade eu vos digo que muitos publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Então como é que eu tenho que tratar um publicano e pecador? Eu tenho que tratar um publicano e pecador como Jesus tratou. Significa dizer que depois que eu tento ganhar o meu irmão que não quis se reconciliar comigo, eu perdoo o meu irmão. Ele não quis essa fraternidade de volta comigo, mas perdoado ele está. Eu vou em paz. Ele vai viver com o que ele quiser viver. E eu vou tratá-lo daqui para frente com a generosidade com a qual Jesus tratou publicanos e pecadores. Ou seja, ele é um indivíduo que na minha vida, sempre que me procurar, terá de mim carinho, boa nova, acolhimento, graça, porque foi assim que Jesus tratou publicanos e pecadores. Eu nunca vi Jesus tratar publicano e pecador de um outro modo. Por que eu vou inventar um modo para Jesus tratar os publicanos e pecadores depois que o cara, entrando na igreja, fazendo uma besteira, então a gente tem que tratá-lo como um ente desprezível, como um fariseu trata a publicanos e pecadores? Essa é a interpretação de vocês? Deus me livre, é o que dá. Interpretar a Bíblia sem ter Jesus como chave hermenêutica. Acaba assim. Ele está querendo estabelecer um limite para o perdão
dos 70 vezes Para 7. perdão não tem limite. Pois é. Tem para Aí- relação. Aí ele, quer dizer, ele está querendo estabelecer o limite para depois desse limite considerar publicano e pecador. É. Aí eu considero isso. Não, pois é, foi o que eu respondi aqui. Claro que não, né? Tem que ser como Jesus, all the way down. O tempo todo, não tem variação. Vem IVTV, o canal é você.